Olá, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um programa de backup. No caso, programa assim, ó. Ele vai rodar no terminal e ele vai fazer o backup de arquivos que você tem aí por aí de uma maneira mais prática para algum e-mail que você desejar. No caso, vamos dar um exemplo aqui. Backup, um arquivo que eu tenho chamado teste.p, que ele é um scriptzinho. Um assunto vai ser programa para demonstração. A mensagem pode ser programa, qualquer mensagem, e o e-mail. Fazendo isso, ele vai pegar e vai enviar para o seu e-mail e falar aqui, backup realizado com sucesso. Aqui para mostrar, né? Acabou de chegar o arquivo que eu acabei de enviar. Este daqui é um script que eu tinha feito, mas bom, não é relevante. Ele faz o envio de qualquer arquivo. É mais para ser um método mais útil. Às vezes você quer salvar alguma coisa rapidinho e, bem, é para isso que serve. Basicamente o que a gente vai estar utilizando para fazer o envio é o programa Mutt. Ele já vem às vezes instalado nas distribuições e tudo mais, mas para você saber se ele está instalado, você pode colocar wit Mutt ou type-p maiúsculo Mutt, também serve, e aí você vê se ele está instalado. É um pouquinho chato de fazer a configuração dele, assim, se você nunca mexeu com ele, então eu vou deixar também aqui um link de um post do Vivo Linux que é explicado como fazer tanto o download quanto a configuração padrão. Tanto que foi que eu utilizei ela, é bem sucinta, é fácil de entender. E bom, agora vamos pro vídeo em si. No caso, como vai funcionar da seguinte maneira: vou pegar e vou colocar colando os trechos do código para não ter que ficar digitando tudo e vocês poderem acompanhar de uma maneira mais fácil. E assim eu também consigo explicar melhor para vocês. Bom, primeiro então o que a gente vai ter que fazer é abrir o editor de texto. Eu estou aqui utilizando o Gedit, o Gedit no caso, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. E o que eu costumo fazer é sempre deixar uma estrutura base para todos os meus programas ou scripts que eu for fazer, porque fica mais organizado o negócio, fica mais profissional, por assim dizer. Bem, e o que são as coisas principais dele, né? Vem aqui a hash, tô colocando /bin /bash, mas pode usar uma outra variação, bom, como desejado. Aí eu sempre coloco um cabeçalho que contém o meu nome, uma maneira de contato, pode ser seu e-mail, no caso aqui eu coloquei o Discord, mas só para demonstração mesmo, o nome do programa, o objetivo do programa e tal. Os pré-requisitos, que nesse caso ele vai testar se tem as coisas instaladas, variáveis, onde algumas variáveis são declaradas, alguns testes e o início do programa propriamente dito. Bom, vamos começar aqui, vou fazer nessa ordem justamente aqui para ficar mais fácil de entender. Com o arquivo salvo, né, eu já salvei aqui só para poder ficar com a coloração certinha, só vou dar também aqui a permissão de execução para ele. Backup. Bom, agora ele já pode ser executado como um script. Vamos dar início propriamente à parte do código, começando aqui nessa sequência. Esse é o primeiro pré-requisito, que é o que ele faz o teste. Ele utiliza-se para ver se tem o Mutt instalado na máquina. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele cria uma variável que eu coloquei o nome de vermutt e atribui o resultado de um comando a essa variável. No caso é wit mutt. Eu poderia colocar o type-p maiúsculo, tanto faz, funcionaria da mesma forma. Então ele vai falar qual que é o caminho que está nessa variável. E aí eu faço uma condição. Se a variável não seria, vai ficar bem estranho falar, não for não nula, ou seja, se não tiver nada na variável, ele vai falar Mutt não encontrado no sistema, instale e configure primeiramente para a função funcionar. No caso, esse daqui o "-n" ele fala não nulo, ou seja, se tem alguma coisa, e a exclamação serve para
inverter essa condição. Tem outra maneira também que você pode fazer esse teste, vamos supor aqui, que é um pouco mais sintetizado, por assim dizer. Posso colocar exclamação "-n", resultado de, sei lá, vou colocar aqui só para ser diferente, type "-p", o match. No caso, eu estaria substituindo essa linha e podendo, faltou uma exclamação, aspas, e podendo apagar essa também, porque meio que eu estou usando as duas nessa linha única aqui, entendeu? Mas, bom, não vou usar isso daqui porque tanto faz nesse caso. Indo para a próxima parte. Essa próxima parte aqui é o que ele vai pegar as variáveis e vai ver, no caso, quantos parâmetros foram inseridos no comando. Aqui, quando vocês forem ver backup, vou mudar de, sei lá, documentos, só para não dar problema. Se der backup ponto de interrogação, ele fala aqui como que você utiliza e você tem que saber quais são os argumentos que foram inseridos, quantos foram, porque você pode, como está escrito aqui, mensagem é trivial, ou seja, você pode ou não pode colocar, entendeu? Por isso que ele tem que saber quantos argumentos foram inseridos para ele poder analisar isso e ver, vou mandar uma mensagem com texto de corpo, ou vou mandar uma mensagem sem texto de corpo, entendeu? Então o que eu faço aqui crio uma variável chamada args, de argumentos, e coloco para ela a quantidade de argumentos que foram inseridos aqui. E aí, com base nisso, a gente faz uns testes para ver o que a gente vai fazer. O primeiro teste é se não foi inserido nenhum argumento, porque às vezes você acaba escreve backup e esquece que, sei lá, você não lembra, ou você não sabe como usar o comando, enfim. Então ele faz o teste, né? Se a quantidade de argumentos for 0, então ele vai falar não foi inserido nenhum argumento. E aí echo, aqui vocês provavelmente já devem saber, é para retornar um texto no terminal. E se você usa o cat colocando dessa maneira aqui com end assim, você consegue fazer a mesma função do echo. Só que a única coisa que eu uso quando eu quero escrever várias linhas de um texto, e também esses tabs aqui, se eu der mais tabs assim, esses tabs funcionam, entendeu? Eu não tenho que, por exemplo, no echo, se eu tivesse que dar um tab, eu teria que ativar a opção "-e", "-t", que ele dá um tab, ou quebrar linha, "-n". Aqui não, eu posso simplesmente dar um enter, eu posso aqui dar um tab, que ele sabe que espaço é esse e ele vai considerar na hora que for imprimir, entendeu? E aí ele vai falar como que usa. Basicamente, como a gente usa, a gente coloca backup, o nome do arquivo, o assunto do e-mail, a mensagem e o e-mail. E eu coloquei aqui para informar que os argumentos com asterísticos são obrigatórios. E como mensagem é trivial, como eu tinha dito, não tem. E caso você queira colocar um texto que tem espaços, você tem que colocar com aspas simples ou aspas duplas o conteúdo, para ele considerar tudo como, digamos, um argumento só, entendeu? Senão você escreve, por exemplo, olá, ou melhor, estou fazendo backup, sem aspas, ele vai falar que, vai pensar que estou é um argumento, fazendo é um outro argumento e backup é um outro argumento. E não é isso que você quer fazer. Você quer passar isso como sendo apenas um argumento. Por isso que é necessário. Talvez também surja a dúvida, a diferença principal entre aspas simples e aspas duplas. Aspas simples, basicamente, num programa, se você cria uma variável, tipo aqui que eu criei argumentos, e colocar para ele falar fazer tipo isso daqui, echo args, assim, ele vai retornar no terminal literalmente o cifrão args. Se você colocar aspas duplas, ele vai retornar o valor que está em args, entendeu? Então ele processa o que tiver dentro. Basicamente essa é a diferença, se bem que aqui é meio que não importa muito. Bom, outro teste que é necessário fazer para ver se a pessoa não está com
tá perguntando, digamos, como funciona o comando. No caso eu coloquei o sinal de help, por assim dizer, saindo ponto de interrogação. Alguns programas usam "-h" ou "-help", enfim, fica a seu critério. Então ele testa se o primeiro argumento inserido em sequência do backup, né, em sequência de, se você escreve backup, ponto de interrogação, esse é o primeiro argumento, que teoricamente é o argumento 0, por assim dizer, é o backup. Ele testa se esse argumento aqui foi o de pedindo ajuda, entendeu? Se for, é basicamente ele imprime a mesma coisa que está aqui, não tem por que fazer diferente. É só para uma função mais, digamos, deixar mais padronizada, sabe? Bom, o próximo teste é para ver se a pessoa inseriu argumentos insuficientes. O mínimo de argumentos necessários para funcionar é 3. Então, se a pessoa, eu faço um teste aqui, se a quantidade de argumentos for menor que 3, que é less than, né? É uma abreviação LT, que 3, ele vai falar assim, argumentos insuficientes. Para saber como utilizar, escreva backup ponto de interrogação e vai sair com saída de erro. Bem, outro erro que pode acontecer é se a pessoa inserir argumentos demais no comando. Então ele faz o teste se a quantidade de argumentos for maior que 4. Não vou saber pronunciar bonitinho, mas enfim, é maior que 4. E se for isso acontecer, vai falar que os argumentos foram excedentes e mais mensagem. Para saber como utiliza, digite backup ponto de interrogação. Bem, indo agora para o último teste que ele faz, ele precisa ver se o primeiro argumento que você inseriu, que no caso vai ser o arquivo, ele é realmente um arquivo, se ele existe também. Então ele faz um teste assim: se o primeiro argumento que você colocou lá, ele existe. Se ele existir, ele vai fazer um outro teste. Tudo bem, esse argumento que existe, ele é um diretório? Se for um diretório, ele vai falar, o argumento é um diretório, eu não posso fazer backup de um diretório inteiro, né? Então ele vai falar que é um diretório, vai sair como erro. Se não for um diretório, vai ser tudo certinho, então sem problemas. E ele vai, no caso, se não for um diretório e for um arquivo válido, ele vai pular para a próxima parte, que vai para o comando, para continuar o programa mesmo. Se o arquivo não existir, ele vai falar que o primeiro argumento não é um arquivo válido, ou ele não existe, enfim, ou você digitou errado, pode ser algumas coisas assim. E agora a gente vai literalmente pro corpo mesmo do programa. Bem, o programa ele funciona, é literalmente só isso, é algo bem simples. O que ele faz? Ele vê se ele faz um case, né? Como se fosse um if. Então ele funciona mais ou menos assim. Caso a quantidade de argumentos for 3, ele faz este bloco aqui, que é finalizado com ponto e vírgula, ponto e vírgula. Se for 4, ele vai fazer esse bloco aqui, que termina também com ponto e vírgula, e para você fechar o case, você termina aqui, exact, entendeu? Então, ok, se a quantidade de argumentos for 3, significa que a pessoa não quer um texto com mensagem, certo? Ela não quer um corpo de texto. Então como a gente faz? Existe esse comando aqui que você utiliza para fazer o envio pelo terminal, utilizando o MUT. Você ecoa a mensagem que você quer passar, coloca essa mensagem dentro para ela ser processada, digamos, pelo programa MUT, né, que o pipe serve para isso. O "-s" significa o título da mensagem lá, o assunto. O "-a" é um arquivo. Esse "- significa que você está só enviando, tipo, a partir daqui vai ser o destinatário, certo? Então o que a gente faz? Caso a pessoa enviou 3, então ela não quer mensagem, aqui fica em branco. O assunto é o segundo argumento, então ele vem aqui. O arquivo é o primeiro argumento, então ele vem aqui. E a pessoa que você está enviando é o último argumento, que é o terceiro nesse caso, então ele vem aqui. O que eu fiz aqui? Caso basicamente eu dei uma quebra de linha para o comando não ficar escrito tipo assim.
comando não ter que ficar esse textão assim, você pode fazer isso tudo aqui, ó. Você dá uma barra invertida, que ela basicamente anula o efeito do próximo caractere e dá um enter. Então ele tá, quando ele for processar, ele tá anulando o efeito do enter. Então é como se fosse um comando só, uma linha só que na hora que você tá vendo você consegue escrever ele em várias linhas, entendeu? Pra formatar, pra ficar mais fácil de entender, pra ver e tudo mais. Enfim, então eu faço aqui um operador que fala um operador booleano, se não me engano, que é esse 2e comerciais. Então, se esse comando aqui funcionar, o backup funcionou, então ele vai falar backup realizado com sucesso. Se não, que é esses dois pipes, ele vai falar falhou realizar backup. Só isso. E aqui, quando tiver 4 argumentos, é a mesma coisa que o outro. Acontece que ele vai funcionar assim. Ele vai com a mensagem, que é o terceiro argumento, com o mesmo assunto, o mesmo arquivo e o destinatário. Ele faz isso e os testes são os mesmos. Feito isso, você vai salvar seu programa normalmente. Vamos aqui, sei lá, salvar, enfim. Deixa eu só voltar aqui. O seu programa vai estar funcionando teoricamente. Aqui, ó, tá funcionando normalmente, certo? Como a gente fez e tal. E só que acontece que provavelmente você vai estar, sei lá, mexendo em alguma pasta, documentos, tal, e você queira fazer o backup. Para você não ter que vir na raiz do que tá o programa e digitar ./backup, todo o caminho do arquivo e tal, que vai dar um trabalho, o que eu recomendo fazer é você mover o backup pro user bin, basicamente. Você move esse arquivo pro user bin. Então ele pode ser chamado de qualquer lugar do seu terminal, não tem nenhuma restrição. Só que você tem que fazer isso com sudo, se eu não me engano, ou com root, como preferir. No meu programa mesmo que eu fiz a primeira vez eu já movi. Então, até que eu fiz a demonstração e ele funciona. Eu posso ir para documentos que não tem nada aqui e dar backup por indagação e ele responde normalmente. Ou seja, funciona em qualquer lugar e fica bem mais prático, entendeu? Bom, fazendo isso você vai ter terminado seu programa. Você pode, enfim, utilizar ele, fazer adaptações como preferir. Mas em suma é isso mesmo que eu queria passar. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí que eu vou responder. O link deste artigo também pretendo deixar aí na descrição e tudo mais. Eu tenho também eu postei esse programa e tal que eu fiz no GitHub. Também vou deixar o link aí se alguém tiver interesse em acessar. Mas basicamente é isso mesmo que eu queria passar. Bom, espero que tenham entendido, gostado. E é isso mesmo. Até mais.